É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo a mais um episódio do Avenida Brasil Podcast. Meu nome é Wendel Bernardes. E Glaucio Carvani. Lembrando que tudo passa por aqui, meu parceiro. É isso aí. Então, aí a gente tem uma novidade super legal aqui. O nosso programa é hiper interativo. E aí, pegando essa onda de interatividade, lembrando que a nossa rede social lá no Instagram é @AVBrasilPodcast. Siga a gente, compartilha nosso conteúdo nas redes. E o nosso amigo, nosso seguidor, o Rodrigo Oliveira, ele foi lá e num quiz que a gente fez, numa enquete que a gente fez no meio de semana, ele deu a sugestão de falar sobre a música dos anos 80, aquilo que... É, meu amigo. Não é muita coisa, acho que não cabe num programa, né? Olha, Rodrigo, vou te falar, hein, cara, o assunto é muito bom, realmente agradeço aí pela sugestão, tá? Mas a gente tem aqui um tempo limitado pra poder apresentar e, cara, daria pra ficar vasto, um ano, né? Daria pra ficar um ano falando sobre isso, de verdade. E aí, assim, a gente não tem como falar sobre música dos anos 80 sem a gente fazer a introdução, sem a gente falar sobre a música dos anos 70, que de certa forma é hiper introdutório pros anos 80. Você curte música dos anos 70? Pô, demais, cara. Vou te falar, eu sou fã de carteirinha, do Yes. Eu gosto muito de progressivo, né? Gosto também de rock, do James Brown, do funk, né? Curto muito disso, mas eu cresci basicamente ouvindo Emerson Lake Palmer, Yes, Gentle Giant. São bandas da década de 70 que me influenciaram bastante. E a sonoridade dessas bandas acabaram influenciando inúmeras bandas, assim. Não sei se você que está ouvindo a gente agora curte essa linha. Não curtindo, você vai ver aqui no Brasil que existe, enfim, muita referência dessas bandas lá fora. Você via timbragens que eram usadas. Você falou do Emerson Lake Palmer, que é uma banda de rock que não tinha guitarra, né? Exato. E usavam sintetizadores, órgãos, né? E o protótipo do teclado lá atrás, em 70 e pouco e tal, 60 e pouco, 70 e pouco. E aqui no Brasil, bandas tipo Vimana, o próprio Beto Guedes, né? Que tem uma sonoridade muito progressiva. Exato, Beto Nossa. Então, Beto Guedes, cara, realmente ele é uma representação do som, né? Progressivo aqui no Brasil. Sim. É assim como o Sagrado Coração da Terra. Putz, nossa. Mas essa Mutantes. galera... Mutantes, Nosso cara. Deus, né, cara? Mutantes, que é muito anterior. O papo não é progressivo e não é. Tá vendo como é que daria um programa teu? Eu tô viajando aqui já. Mas, assim, o que acontecia? Essas bandas, cara, eram bandas que exigiam assim, uma infraestrutura enorme, né? Então, pra fazer um show eram carretas de equipamento, né? E aí a gente tem um histórico assim, né? Eram músicas que eram tocadas à vera, sabe? Eram gravadas em estúdios também enormes, né? Inclusive, você tava me falando aqui um caso, né, sobre o Led Zeppelin, né? O Jim Page, que graças a Deus tá vivo aí ainda, né, super ativo na música, que é o guitarrista do Zeppelin, aquela época lá de boom do rock and roll, ele foi lá e comprou um castelo pra poder fazer gravações mais fiéis de bateria nos porões do castelo, onde eram os calabouços de um castelo medieval. O John Bonham montou a bateria deles, plugaram não, né? Eles instalaram os microfones. Na época as gravações eram em 8 canais e as gravações eram ao vivo, não tinha overdubs. Errou, volta todo mundo. O problema é seu, errou, volta, né? Aí, às vezes, aquela história do baterista errou, todo mundo olha pra cara do baterista assim, tipo, pô, mano, sacanagem, exagerou agora por quê, né? Vamos ter que voltar por sua causa, cidadão. Exato. Era desse nível. Aí por isso que o pessoal hoje entende, né? Porque eles brigavam tanto. As bandas não duravam muito tempo e tal. Beatles durou o quê? 10 anos? Exato. Infelizmente, né? Mas aí, enfim. E aí a gente vê que chegamos aos 80, né? E aí virou uma chave, né? Sim, completamente. Cara, virou uma chave por quê? O que as pessoas ouviam muito na década de 70, né? Deixou de ser ouvido de uma maneira, né? Porque a sonoridade havia mudado, né? Sim, então entrou nesse contexto bandas que utilizavam recursos como o MIDI, né? O MIDI como sendo um instrumentista ali, quer dizer, um multi-instrumentista, né? Que fazia diversas coisas. Isso eu acho que acabou marcando, timbrando a década de 80, porque muitas das bandas desse período passavam a usar o recurso eletrônico
pra poder ter uma produção rápida, né? Até porque Sim. um disco no passado levava 1 ano, 2 anos pra sair e no caso da década de 80 era meses. Sim. Não, e hoje em dia, se você imagina, a gente falou de um castelo, hoje em dia você grava um disco na sua sala, no seu quarto. Hoje em dia mudou demais, né? Então, assim, do calabouço, né, de Jimmy Page pra sala de todo mundo. Exato. Você falou sobre a questão do MIDI, e aí a gente vai ressaltar grandes artistas do pop, principalmente, que usaram esse recurso, né? Aquela bateria eletrônica que todo mundo já ouviu nos discos de Madonna, de Michael Jackson e de uma infinidade de artistas, porque principalmente esses dois artistas meio que ditaram moda nos anos 80 na onda do pop, né? Exato. Inegável, né? Até grandes artistas do rock tocaram com esses caras em algum momento. Van Halen, né, fazendo guitarra em algumas músicas de Michael Jackson, exato. que era um super músico em ascensão na época dos anos 80. Sim. O próprio Van Halen usava, né, teclado, aquela sonoridade digital também. Sim. E tal, que era, nossa, super icônico, né? O rock pouco usava isso e ele usava pra caramba e não perdia nada. Era genial do mesmo jeito. E aí essa parada do MIDI, ele acabou fazendo várias bifurcações, porque bandas que eram bandas de pop rock acabaram entrando nessa onda mais industrial, tipo Nine Inch Nails, tipo Tears for Fears, que flertava muito com o industrial. Tears for Fears é uma boa representação. Eu sou apaixonado por Tears for Fears, então, graças assim, a Deus. eles usavam bastante nesse recurso, né? Com Shout, por exemplo, né? Tu vê ali, né? A presença do nosso MIDI. Eu acho que isso marcou muito, né, a década de 80. Né? Como um recurso. Eu quero deixar isso bem claro, senão o pessoal vai... Mas, assim, existiram também bandas que não utilizavam esse recurso, que era a gravação à vera ali, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Vamos falar um pouquinho agora dos cenários. Pois é, então, aqui no Brasil, os anos 80, eles foram, assim... Foi uma explosão musical no Brasil, né? O Brasil é um celeiro musical, assim, desde quando a música começou, lá atrás, com o primeiro samba gravado no Brasil, e aí foi fluindo a bossa nova nos anos 50 e 60, o tropicalismo. Quer dizer, o Brasil é cheio de paradas interessantes. Mas nos anos 80 teve a explosão, ou uma segunda explosão, talvez, do rock, de um cenário mais mundial, né? A gente tinha aí Rita Lee com Mutantes lá atrás, a gente tinha bandas que a gente citou no começo também, o próprio Beto, 14 Bis, o Vima, né, que a gente falou que tinha Lulu e tal. Mas nos anos 80, a sonoridade mudou. Aí chegam bandas tipo Legião Urbana, bandas tipo... Paralamas, né? Titãs. Biquíni Cavadão. Biquíni Cavadão era uma banda que usava recurso MIDI, né? Usava muito. Acho que a Legião chegou a usar também alguma coisinha no disco 2 ou 3 e tal. Usava algumas paradas. E assim, essa explosão musical, assim, eu não conheço ninguém dessa geração que não foi afetado pelo rock comportamento, seja musical ou seja comportamental. E aí a gente não tinha plataforma de música, a gente não tinha aí no seu celularzinho, você tem um aplicativo de música aí agora baixado, sei lá, você tem o Deezer, você tem o Spotify. E aí, uma dessas... De repente, você tá ouvindo a gente agora por uma dessas plataformas, né? Exato. E aí, isso aí não existia nessa época. E o que existia eram os LPs, né? E aí, como é que você fazia pra você ouvir música? Seu amigo comprava seu amigo rico comprava o LP. E você fazia o quê? Você que era pobre, né? Você comprava uma fita cassete... né, de boa qualidade. Ou nunca de boa qualidade, né? Nem sempre. E aí você fazia uma pequena cópia daquele disco e isso lhe garantia que você poderia ouvi-lo também, né? Você então, sabe... aconteceu nesse período, né? Sim, pra caramba. Que acabou, assim, a aquisição de vinil era uma coisa... cara, né? Muito caro. Era bem caro e isso acabou criando, né? As pessoas queria ter o trabalho daquele artista. Sim. E isso acabou levando pessoas a terem fita cassete para fazer cópias. E é um negócio que era assim, era institucionalizado. Você comprava o seu sonzinho, o seu som já vinha com player de cassete, que era um gravador também. Você colocava a fitinha ali, você conseguia gravar do rádio. Você conseguia gravar do vinil do seu amigo, né? Sim. E aí você fazia a sua própria playlist pra você colocar no seu Walkman.
pra você ir ouvindo pro trabalho, na rua e tal, que era muito onda, né? Exatamente, cara. E assim, eu lembro de um amigo meu, cara, que ele tinha, na parede dele, assim, ele tinha diversos cassetes. Nossa. Diversos. Muito sonho. Sabe? Um mundo de cassete e um mundo de vinil, cara. Assim, ele tinha muita coisa. Né? Então, assim, tipo, mais de 1000, cara, pra você ter uma ideia. Sabe? Ele, assim, ele não era músico, né? Mas ele curtia demais música e ele tinha diversos trabalhos. Era um músico essencial, um músico na essência, Exato, né? Ele não tocava, não era musicista, mas ele e aquilo, curtia assim, música. e ele fazia o seguinte, né? Que ele, às vezes, copiava, né? Mas ele sempre botava assim, olha, eu vou ter essa cópia, mas quando eu tiver grana, eu vou comprar o disco. Tinha isso, né? Exato. Não, porque ele queria ter a ficha técnica, ele queria era ler muita ali, onda. né, ter a capa do disco, ele queria muito isso. E aí, como a gente não tinha o disco original sempre, né? Você não tinha essa possibilidade de ter sempre o disco original do artista, você, além de gravar, você fazia arte na própria capinha ali, né? Quem nunca? Colocava o nomezinho lá, colocava as faixas e tal. Eu lembro muito das coisas que eu via do Joel, que é um amigo nosso em comum, né? Saudoso Joel, um irmãozinho nosso. Sim. E eu ficava trocando às vezes com ele. Cara, o que você fez na capa tal? Eu fiz esse aqui e tal. Eu mostrava pra ele e aí rabiscava. Às vezes o logo da própria banda que ele tinha na época, que era o Sangue Inocente, né? Que a gente fazia às vezes desenhado e tal. Era muito interessante. E assim, hoje em dia, isso acaba indo pra outras realidades porque a capa de disco é isso aí. Exato. Cara, eu vou te falar assim, eu fiz gravação na década de 80, é óbvio. Eu me lembro, cara, de uma dificuldade, assim, que era obter determinados discos que não eram lançados no Brasil. Isso. Aí, cara, a minha irmã tinha um namorado que a mãe dele viajava, né? E aí ela trouxe da Inglaterra pra ele os discos do Dan Smith. Nossa, velho. Caraca, mano. Aí eu me lembro que esse namorado da minha irmã, né, chegou, me chamou, cara, vamos lá em casa. Minha mãe trouxe uns discos pra mim, os caras são top. Aí botou o Dan Smith pra mim, eu falei, cara, quando eu comecei a ouvir aquilo, a gente sentava, engraçado que a gente botava assim pra tocar e a gente ficava sentado olhando o disco rodar, né? Ouvindo, cara. E aí, cara, foi um paixão. Eu sou apaixonado pelo Dan Smith e eu, primeira coisa, falei assim, André, grava pra mim, André. Grava, cara. Grava. Ele gravou. Cara, eu fiquei sem brincadeira até o final da década de 90, cara, com aquele cassetezinho ali me acompanhando. Sério, cara? É histórico, pra tudo que era histórico. lugar. Depois disso, assim, ficou um pouco mais fácil de obter os vinis e tal, mas, cara, era muito difícil. E tô falando aí de 84, né, cara? E aí teve uma época que os vinis eles começaram a cair um pouquinho, porque a gente é fã do timbre analógico, mas o digital entrou com tudo, né? E aí os CDs começaram a aparecer, assim, meados de 80, né? Mais lá fora do que aqui. Aqui a gente não tinha ainda, né? Foi pra 90, enfim, etc. E aí eu lembro que eu tinha um CD do Michael W. Smith, que eu era muito fã, que era o Y2Y, que tinha Secret Ambition. Era um disco de 84, e era um CD que foi transcrito para 84. E aí eu era muito fã daquilo. Mas aí voltando pra essa parada dos anos 80, e você falou do The Smith, você acha que o fato de você ouvir o The Smith, aquela timbragem de guitarra diferente, acho que te influenciou pra tocar guitarra? Claro. Poxa, cara, eu, assim, né, ouvi e me apaixonei imediatamente. Até hoje eu pego alguma coisa do Dan Smith, eu tenho aqui na minha playlist aqui, eu tenho os discos dele e sempre pego ali a guitarrinha pra tocar, eu toco as músicas do Dan Smith porque é paixão mesmo. Mas não só o The Smith, eu acho que teve outras bandas também que me influenciaram bastante, que também foram, assim, músicas de top hit de festa dos hi-fis, né, da década de 80, que foi o U2, o Ongo Boingo, cara, Simple Mind, sabe? Foi, cara, putz, não cara. Pô, pois botava pra tocar, cara, Scaldrum Day, eu acho. Cara, putz, bicho, a galera vibrava, assim, tu via. E o mais interessante é que as festas não tinham DJ. Não tinha. Era botar o disco, deixar ele ir até a faixa final, virar o disco e botar o disco do início e ir até a faixa final. Eu lembro muito de festa de escola com vinil. E aí eu lembro que sempre final de ano tinha a despedida de todo mundo, né? E você levava o seu vinil pra você colocar lá, quem tinha, né? E aí nessa fase, assim, a galera comprava muito esses mix tipo de novela, que tinha um pouquinho de tudo. Tinha o A-ha, tinha o The Smith, o U2, porque na época as novelas eram muito... Com os temas internacionais tinha muito rock, né?
e pop. Sempre lançava 2 discos, né? O Sim, internacional, né? Novela isso. internacional, novela nacional. Vocês nem sabem, você que tem 20 anos, você não faz ideia do que a gente tá falando. Você não faz ideia do que depois você dá um Google e você vai descobrir. Mas foi divertido demais. Foi muito. Eu lembro. Eu curtia demais. Eu lembro que tinha alguns discos que a gente levava, e aí eu lembro que tinha aquela coisa do... Quando você sai de casa, sua mãe fala assim, leva o casaco, leva o guarda-chuva, não leva o meu disco, porque vocês não sabem usar disco, vocês vão arranhar e vocês vão beber. Cara... Não, e Louco. é interessante que as festas, né, é cada um chegando com sua coisinha de disco. Não era pouco. E todo mundo botava ali e saía Às vezes disco, você botava ouvia disco. pra ouvir uma música, né? Não, Exato. vamos colocar. Aí tirava tudo, colocava pra ouvir uma faixa, aí tirava. Era uma interação, né? Hoje em dia Exato. Eu acho que foi aí que surgiu o DJ. foi aí que a necessidade de ter um DJ de uma festa. Não coloque a mão no meu disco. Exato, cara, exato. Mas, assim, no cenário nacional, né? Paralamas veio muito forte também, né? Com óculos, sabe? Eu acho que foram músicas que marcaram, né? Aquele período. Legião, cara. Né, não preciso nem falar aqui, porque falar da década de 80 sem falar de Legião Urbana. Falar de Legião, cara. Eu tenho muitos amigos que começaram na música porque aprenderam alguns acordes no violão pra tocar Legião Urbana na escola. Eu sou um desses casos, né? Eu aprendi a tocar Legião. Eu ali. achava que era por causa do Yes. Não, Jurava. é difícil, cara. É difícil. Difícil. Até Né? hoje tem coisas dele que me dá muito trabalho pra tirar. Mas uma banda também que foi muito hit, assim, da década de 80 foi o Engenheiros do Havaí, cara. Pra caramba, né? Uma Sabe? banda do Sul, Pô, né? cara. Junto sabe? com o Cidadão Kane, talvez, né? Também. Isso. Que era uma super banda também. Nossa. Agora, também, né? A gente tá aí lembrando aqui, né, galera? Estamos lembrando aqui Ratos do Porão. Putz, velho. Né? Muito punk, muito hardcore. Ame ou deixe, mas é aquele negócio. Ratos do Porão representa muito o hardcore nacional. Exato. Né? Um pouquinho antes dele vinha o Camisa de Vênus, né? Com Marcelo Nova, né? Trazendo ali um som, né? Mais sarcástico, mais cômico. Né? Que era... Né? E algumas letras bem legais também. Kid Vinil. Kid Vinil. Putz, cara, Kid Vinil era cômico demais. Era o nosso Mamona Assassina, né? Pois é. Pois é. E era super divertido, porque o rock anos 70, ele tinha aquela coisa séria, né? As letras de Pink Floyd, né? Aquelas coisas, aquelas viagens com ácido, né? Uma coisa louca de séria. A música tinha que te propor algo, né? Assim, isso tipo, aí. Olha, era um questionamento, né? O problema é seu. Ouça e se vire. É isso aí. Mas a música dos anos 80, ela veio com essa proposta de diversão, talvez, também, né? E aí você vai lembrar agora a gente lembrou desses caras. Tinha Gangue 90 também. Exato. Metrô, João Penca e seus miquinhos amestrados. Léo Jaime, cara. Nossa, Léo Jaime também foi uma figura aí Léo. que marcou muito, cara, a década de 80, né? Isso aí. A maior parte das músicas dele foram hit. Cara, aí não pode falar da década de 80 sem abordar o Traje a Rigor, cara. Não é, cara? Rapaz. Que é uma pegada também cômica, crítica e era uma... Crítica social pra caraca, piada o tempo todo. Exato. Muitas músicas do Traje a Rigor hoje em dia não seriam tocadas. Exato. Algumas de repente envelheceram mal, outras não, mas enfim, aquela parada. Mas foi assim, foi uma coisa que marcou a década de 80, né? E a ideia de sair do limite, né? De tocar assuntos, né, que são polêmicos, né, pra sociedade da década de 80, era o que aquelas bandas elas se proporam a fazer. Isso foi bem legal. Né? Sem dúvida. Porque levou a gente a ter, né, novos posicionamentos políticos, sociais, né? E muita coisa veio aí por causa dessa condição, né? Sim, não. Você vai ouvir qualquer banda, inclusive essas mais cômicas, qualquer banda dos anos 80 e eu duvido que não haja uma crítica social nas letras dessas bandas. Tem. Claro que tem. Exato. E aí a gente vai falar meio que o pilar, né, dos anos 80 de algumas bandas. Você falou do U2, você falou do The Smiths, você falou da Legião Urbana. Sim. E tem o The Cure também, que é uma banda punk. É verdade, né? Cara, é verdade. The Cure, cara. Faz o seguinte, você chega pra qualquer cara com mais de 40 anos, pra qualquer homem, qualquer mulher de mais de 40 anos, se eles não ouviram, não curtiram The Cure, Legião Urbana, U2 e The Smiths,
sinceramente, você pergunta qual foi a máquina do tempo que eles pegaram. Porque eles, né, pularam alguma coisa. Onde eles estavam, né? De repente estavam numa ilha. Na sonífera ilha. Exato, na sonífera ilha lá. Que loucura, né, cara? Não posso mais ficar aqui ao seu ladinho, né? Por isso coloco meu ouvido no radinho de pilha. Rapaz. Caraca, Titãs. Então, cara, a música dos anos 80 ela é magnífica, né? E aí, a música internacional também, a gente vai ver punk se consolidando lá fora. E aí tem o pós-punk, que era aquela galera que usava mais o visual punk, mas o som não era tão punk, né? Não era tão pesado. Cyndi Lauper, por exemplo. Exato. Né? Nossa, um ícone dos anos 80, né? Exato. Super ícone dos anos 80. Tem o Country Club também com Country Club, cara. Com Boy George. Cara, exato. Pô, você vê, que cara, magnífico, cara. Era o Pablo Vittar, assim, né? Mas que cantava, de verdade. Olha, eu acho que você vai arrumar um negócio de um problema. Não, cara, assim, não é por nada não, mas assim, assim, não pode negar algumas qualidades musicais. Não característica do Boy George não tô fazendo nenhuma crítica a pessoa, mas é assim, você sabe musicalmente que canta bem. Falando. Exato, musicalmente o Boy George, cara, cantava quer dizer, canta horrores, canta eu acho horrores. que ele tá vivo ainda. Tá vivo. Então, que bom que tá. Exato. E o cara, ele tinha um visual extremamente feminino, né? E, ou cara, andrógeno exato. E não gerava, né, nenhuma concepção, assim, né, eu sempre ouvi, assim, eu via... Absolutamente sem preconceito. Exato, sem preconceito algum. E sem gerar... o cara se veste de mulher. Eu tô ouvindo isso porque é música gay, eu tô ouvindo isso porque é música hétero. Não tinha Não tinha, exato, cara. O Country Club, o Boy George mesmo, foi assim, cara. A arte do cara é muito boa, tanto que até hoje, cara, você escuta o som do cara, sabe? Tu vê que a arte, né, quando ela se perpetua, né, quando ela tem o reconhecimento do público, cara, não adianta. Não tem essa. Tá arriscado o meu filho conhecer, né? O meu neto conhecer o Boy George, né? E saber que o som do cara, sabe, é muita qualidade. Cara, eu tava conversando com um amigo nosso em comum, né? E aí ele disse que dos anos... A gente não tinha o recurso que você tem hoje. Tipo, aparece um artista, você joga o nome do cara no Google, você vai saber... a fruta que o cara come no café da manhã. Na época, não. Então, a gente conseguia ver os clipes, inclusive, assim, os clipes nacionais, muitos artistas não tinham condição de gravar, e aí alguns desses clipes eram o clipe do Fantástico. Então você... artista nacional e artistas radicados do Brasil. Que a gente sempre teve muitos artistas estrangeiros que moravam no Brasil, produziam no Brasil. O Hit foi. Exato. Roberto Leal, sim. Perla, uma galera que produzia. Era gringa, né? Gringa, morava aqui no Brasil e produzia aqui no Brasil e pro exterior também. E aí o clipe do Fantástico era super esperado, porque você tanto via o clipe do Michael Jackson, o clipe da Madonna, quanto você via os clipes que eram dirigidos aqui no Brasil pra caras de rock, de pop, de MPB, e era dessa forma. E aí, voltando pro assunto, ele não tinha visto nada a respeito, falando do Boy George ainda, e ele virou... E ele disse que ele era apaixonado pelo Boy George porque ele achava que era menina. Cara, ele não sabia. E aí ele não tinha entendimento de inglês. Por que o nome daquela cantora era Boy, de menino, e George, que é o nome masculino? Sim. E aí ele disse que depois ele foi descobrir e tal, e aí rolou. Mas o coração já tava ali ligado com o cara e já era. Não tinha o que fazer. Se apaixonou. É verdade. Mas é de se apaixonar. O cara é um artista maravilhoso, né? Ele é um artista maravilhoso. É um grande som. E aí, cara, esse papo dos anos 80 tá encerrando por aqui. A gente ficaria... É muita coisa, né, mano? É muita coisa, Deus, velho. A gente vai lembrando aqui, a gente quer falar, e a gente já estourou e vamos voltar. Não. Todo o tempo possível. Temos que fechar. E aí eu quero sugerir a você de ir lá na nossa página agora, AV Brasil Podcast, @AV Brasil Podcast, que é a Avenida Brasil, né? E aí você vai lá e você vai deixar qual a música que mais te marcou. Você tava namorando, você ouviu essa música, você ofereceu essa música pra alguém, você curtia... E a gente não tá falando só de rock, a gente tá falando de anos 80, que é uma infinidade de estilos. E aí deixa pra gente faz a sua playlist. Monta a sua playlist, compartilha com a gente. Quem sabe essa playlist vai entrar num outro programa que a gente vai falar dessas músicas também e tal. Porque eu acho que esse assunto vai render pra mais episódios. Não é isso? Exatamente, gente. Obrigado aí, Rodrigo, pela sugestão. Rapaz, é muito assunto, mas valeu mesmo, hein, pessoal? Valeu demais, pessoal. Um grande beijo pra todo mundo e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu!